Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre vantagens e desvantagens de trabalhar na polícia no interior ou na capital, ou também poderia ser em cidade grande e cidade pequena. Vou falar um pouco das vantagens e desvantagens de cada uma para vocês. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e do lado do botão de inscrição, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube, tá ok? E eu já vou deixar as indicações de cursinhos para você estudar para a polícia aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, uma dúvida que eu recebo muito: Cauã, qual que é melhor de trabalhar? Numa capital, numa cidade grande ou numa cidade pequena, no interior como policial? Tem vários prós e contras, isso vai muito também do perfil de cada um. Algumas coisas têm a ver só com o trabalho da polícia, às vezes tem a ver com o geral, com o social, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar como policial numa capital, o seu custo de vida vai ser mais elevado que se você fosse trabalhar no interior ou numa cidade pequena. Não tem jeito, o custo de vida de morar numa cidade grande ou numa capital é maior do que você morar numa cidade pequena no interior. Então, você como policial, o policial normalmente não ganha muito bem, então você vai ter o seu salário com maior rendimento, seu salário vai render melhor quando você vai trabalhar no interior. Eu, por exemplo, trabalho numa cidade pequena e com certeza eu gasto muito menos aqui do que eu gastaria se morasse numa capital, se eu morasse, por exemplo, em Florianópolis, se eu morasse numa cidade grande como Blumenau, Joinville, uma cidade maior aqui do estado. Então, sobre custo de vida, é muito melhor sim você trabalhar como policial no interior ou numa cidade menor. Só que o contra disso também, de você trabalhar numa cidade pequena, é que você tem menos chance de conseguir extras, né? Por exemplo, tem muita gente que dá aula em cursos, você trabalhando numa cidade grande, você vai ter mais oportunidade disso, né? Vai ter mais oportunidade de fazer isso. E numa cidade pequena, talvez não tenha universidade, não tenha onde você dá aula, você não vai conseguir fazer esse extra. E também como bico, né? Muitos policiais fazem bico para complementar suas rendas, porque muitas vezes o salário da polícia não dá o sustento dele suficiente para ele conseguir pagar as contas no final do mês e ter uma vida um pouco mais digna, né? Dar algo melhor para o filho, quer pagar um colégio para o filho, enfim, muitas vezes tem que fazer o bico. E numa cidade pequena você vai ter muito menos oportunidade de fazer algum bico, de fazer algum extra, do que numa cidade grande. Numa cidade grande o policial tem muita oferta de poder trabalhar, de fazer algum dinheiro extra na sua folga, né? Mas é aquilo, aí vai da qualidade de vida. Você quer trabalhar mais, você quer fazer mais dinheiro, ou você quer ficar mais tranquilo, por exemplo, de grana, prefere economizar um pouco, não gastar tanto e também não trabalhar tanto além das horas da polícia. Trabalhar no interior ou numa cidade pequena, normalmente a violência é menor. Com certeza isso aí não tenha dúvida. Também eu vejo muita relação com litoral, interior, né? Não precisa ser capital ou interior. O litoral normalmente tem um nível de violência maior do que um interior. Uma cidade pequena tem um nível de violência menor do que uma cidade grande. Isso é normal, né? Isso aí todo mundo sabe. Então, você como policial, se você trabalhar numa cidade grande, você com certeza vai ter mais trabalho. Você vai ter mais coisa para fazer, vai ter mais riscos para correr, que é inerente à profissão. E muita gente também entra na carreira porque gosta disso, né? Quer correr risco mesmo. Como eu digo, soldado que tem medo da guerra é melhor ficar em casa, né? Nem vai pra guerra. Então, tem muita gente que quer trabalhar. Mas também não quer dizer que a pessoa vai pro interior que não tem medo da guerra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é uma escolha de vida da pessoa. Porque também no interior você vai ter os seus momentos de tensão, você vai ter os crimes para resolver, vai ter às vezes algum momento que você vai ter talvez uma troca de tiro, vai ter que prender alguém mais perigoso. Só que numa capital a chance é muito maior, né? Muito maior também de folga. Eu digo isso de folga. A chance de você talvez ser abordado por criminosos, alguém tentar te assaltar, você como policial à paisana ali, é muito maior do que se você morasse numa cidade pequena, com certeza. As facções criminosas também estão mais concentradas nas cidades grandes do que nas cidades pequenas. Então isso aí vai muito do perfil de cada um, que cada um quer para si. E consequentemente, quando você tem mais violência, você também tem mais trabalho. Numa cidade grande, numa capital, você vai ter muito mais trabalho para fazer do que numa cidade pequena. Só que numa capital, às vezes você consegue focar mais. Numa cidade grande você tem delegacias mais especializadas, que cuida só de homicídio, cuida só de roubo, cuida só de crime contra a mulher. E no interior, por exemplo, como eu trabalho numa cidade pequena, eu aprendi a investigar de tudo, porque a nossa delegacia investiga de tudo. Tudo bem, hoje eu investigo ali 90% dos crimes que eu investigo, 80, 90 é homicídio, não adianta, é homicídio que é o que mais demanda esforço da nossa equipe de investigação. Mas também já investiguei
vários outros tipos de crime, então é uma grande escola. Isso é bom porque você aprende de tudo, mas às vezes também não é tão bom porque você não fica talvez especializado em nada. Se bem que a gente costuma brincar aqui que a nossa delegacia é quase uma DH, né? Uma divisão de homicídios, de tanto homicídio que a gente investiga. Só que a gente tem que também dar atenção para outros crimes. Quando você vai numa delegacia, uma cidade grande, você tem mais chance de entrar numa delegacia especializada e se tornar mais expert num tipo de investigação. Furtos e roubos, homicídios, crimes contra a mulher, estupros, enfim. Numa cidade grande, numa capital, você tem mais chance de entrar nas especializadas, como eu falei, do que no interior, você vai estar mais perto. As especializadas estão sempre numa cidade grande ou na capital. Um grupo operacional, por exemplo, uma CORE e vários outros estados aí que tem outros nomes, né? Mas muitos são CORE, o do Paraná é o Tigre, cada estado tem um jeito. Você, quando está na capital, você tem mais chance de entrar para essas unidades, até porque se você mesmo sendo do interior quiser entrar para uma dessas unidades, você vai ter que se mudar para a capital, vai ter que se mudar para conseguir trabalhar, porque você vai ter que estar lá para exercer o seu ofício. No interior, o respeito à polícia também costuma ser maior do que numa cidade grande. Eu percebo que numa cidade de interior, uma cidade pequena, o pessoal vê mais a polícia como autoridade. Às vezes numa cidade grande, numa capital, o pessoal às vezes é um pouco mais folgado com a polícia, não respeita tanto os policiais. Às vezes numa cidade pequena o policial é quase que uma celebridade, o pessoal chama de doutor policial, não precisa nem ser delegado. Muitas vezes eu, por exemplo, aqui já fui chamado de doutor. Então tem muito esse costume numa cidade menor. Às vezes numa cidade grande o pessoal já não respeita tanto a polícia. Então isso também é algo que deve ser levado em consideração. Já numa cidade grande, muitas vezes você vai ter uma estrutura melhor. As cidades grandes ou as capitais costumam ter ali maior concentração de recursos, vai ter viaturas melhores, as viaturas mais modernas provavelmente estarão mais ali para a capital, para as cidades grandes do que no interior. Às vezes o interior não tem talvez a mesma estrutura, o mesmo poderio de investigação, poderio de materiais do que uma capital, do que uma cidade grande. Outra vantagem de trabalhar no interior, uma cidade pequena, é que você consegue talvez planejar melhor a sua rotina. Às vezes numa cidade grande você vai ser chamado mais vezes para dar apoio para investigações, para cumprimento de mandados, do que no interior. E muitas vezes também para cobrir plantões você pode ser alocado de delegacia para delegacia, coisa que no interior não tem. Tem uma delegacia só para a cidade toda, então você não pode ser surpreendido de vai ter que fazer um plantão ou ser transferido para uma outra delegacia. Quando você está numa cidade grande, a sua lotação é, por exemplo, Florianópolis. Vamos supor aqui falando de Santa Catarina, a sua lotação é Florianópolis, mas você pode ser movido de delegacia para delegacia. Uma cidade grande, às vezes, a distância de um ponto para o outro é muito grande. Você imagina, sai do sul da cidade e vai para o norte da cidade. Já mudou ali toda a sua rotina, você vai ter que fazer toda uma logística diferente para ir trabalhar. E às vezes você no interior, você está lotado naquela cidade, não vai ter surpresa de ter que mudar de cidade, porque uma delegacia está faltando gente, está precisando dar apoio. É muito mais fácil você conseguir planejar a sua vida, sua rotina trabalhando numa cidade pequena do que trabalhando numa cidade grande. Agora também tem a questão pessoal, né? Você trabalhar numa cidade grande, numa capital, você vai ter muito mais coisa para fazer, por mais que gaste mais, como eu falei no início do vídeo, mas você vai ter muito mais coisa para fazer, muito mais estrutura. Você quer ir para um restaurante, você vai ter. Você quer ir para uma festa, você vai ter. Você quer ir para um bar, você vai ter. Você quer estudar, você vai ter cursos melhores próximos, presenciais, né? Para quem não quer fazer online, presenciais, você vai ter melhor estrutura de corpo médico, você vai ter melhor estrutura de hospitais, até de colégio para os seus filhos, talvez você consiga colégios melhores. Não adianta, é tudo prós e contras. O que eu acho legal, que é o que eu fiz para mim, o que eu acho legal que alguém faça. Eu gosto muito da vida de cidade pequena, porque trânsito é uma coisa que me enche o saco. Quando eu morava em Florianópolis, né? Eu odiava ficar no trânsito. Então, uma cidade pequena, você não vai ter muito esse problema de trânsito. Só que o ideal é você ficar numa cidade pequena que seja próximo de uma cidade grande. Talvez 1 hora ali, 1 hora e meia no máximo de uma cidade que você tenha maior estrutura. Se você conseguir escolher uma cidade assim, que fique mais ou menos a 1 hora de uma cidade grande, você tem o melhor dos mundos, porque você mora numa cidade, trabalha numa cidade que você vai ter uma logística bem melhor para você ir trabalhar. Imagina, você trabalhar em 5 minutos você está no seu trabalho, 10 minutos, 15 no máximo. Uma cidade grande às vezes você fica 1 hora para chegar no seu trabalho. Imagina você poder trabalhar
perto, né, conseguir chegar rapidamente no seu trabalho, mas se você quer fazer alguma coisa, se você precisa fazer uma consulta, você quer ir num shopping, você quer ir num restaurante diferente, fazer alguma coisa diferente, você está ali a 1 hora de uma cidade maior que vai te dar todo esse apoio. Então a dica que eu dou para quem vai entrar na polícia, para quem está estudando para a polícia, é quando chegar a hora de você escolher a cidade que você vai trabalhar, você leve isso em consideração, como eu fiz. Mas enfim, cada um é cada um. Tem gente até que gosta de trânsito. Onde já se viu, eu gosto daquela loucura, eu gosto de trânsito, eu gosto da muvuca. Cada um tem um perfil. E também tem gente que eu quero trabalhar, eu quero ver o circo pegando fogo, eu quero ser chamado fora de hora mesmo, não tenho muito o que fazer na minha vida pessoal, então vamos trabalhar, eu tô pronto a qualquer momento para qualquer coisa. Então isso vai muito do perfil de cada um de vocês. Você tem que internalizar, se conhecer bem para você saber qual que é a melhor escolha que você pode fazer. Assim, normalmente a polícia quando chama não tem vaga para os melhores lugares, né? Então você primeiramente às vezes vai ter que ir para um lugar que você não quer tanto, mas com o tempo você pode conseguir a transferência. Isso você deve ser muito claro na sua mente, que talvez na primeira vez a sua lotação seja uma que de início você acha, nossa, que foda eu ter que ir para aquela cidade. Mas assim, tudo muda e às vezes você se adapta com aquela cidade. Acontece também, acontece. Eu acabei vindo para cá, para onde eu estou trabalhando hoje, e tinha a intenção de em algum tempo já me mudar. Hoje eu já não tenho mais a intenção. Já conheci amigos aqui, já me adaptei com o local, já estou numa casa que eu gosto, estou próximo do meu trabalho, então tudo isso me deixou confortável para continuar aqui pelo menos por algum tempo, pelo menos nos próximos anos. Não tenho ainda planejamento de me mudar. Isso acontece com muitos policiais. Vai pro interior, eu vou, assim que eu puder eu vou pra capital. Aí acaba se adaptando, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos lá e gostou tanto do local que acaba ficando. E você, o que acha? É melhor trabalhar no interior, trabalhar numa capital, numa cidade grande? Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.